Pois é, pessoal, conheçam a Black Oprah. Fala, meus irmãos, tudo bom? Flávio Roberto, do canal Moto e Armas. Sejam mais uma vez bem-vindos. Já tem alguns dias, né, que eu não gravo um vídeo novo, mas é por uma boa razão, né? Nós estávamos, na verdade, completando o nosso motoclube, o clube do qual eu faço parte, completou um ano de existência, um ano de vida. E essa semana inteira que passou foi de comemoração, de recepcionamento aí de alguns irmãos que vieram de outros estados. Enfim, foi o motivo da minha ausência foi um motivo de muita alegria, porque estávamos em comunhão, estávamos rodando, estávamos comemorando aí um ano de clube. Mas pessoal, antes de mais nada, eu vou pedir aí a quem está chegando agora, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha, tem uns vídeos bem bacanas aí no canal e dá suas sugestões, pode ser crítica, pode ser sugestão, pode ser qualquer dica. Eu sou um cara bem democrático e não tem problema nenhum em receber críticas, sugestões, dicas, informações. A gente está aqui para somar e para crescer junto. Mas o vídeo de hoje vai falar de motociclismo, tá? Eu estou fazendo muito vídeo relacionado a airsoft, airgun, armas em geral. E até porque estávamos em quarentena e não podíamos sair, rodar. As coisas agora tendem a normalizar. E eu vou fazer alguns vídeos, inclusive rodando, viajando de moto. E vocês vão aí curtir comigo na estrada alguns vídeos bem bacanas. Mas esse vídeo é para falar sobre algo que geralmente remete a um mito, uma dúvida muito grande da sociedade a despeito do universo motoclubista. O que é, de onde eles vêm, para onde eles vão. Esse jargão você já conhece, né? Eu não vou falar para não dar ibope aí a emissora que faz esse tipo de jargão. Mas enfim, vamos falar aqui rapidamente de alguns símbolos e algumas formatações do universo motoclubista, né? Uma delas, uma dessas informações que eu vou tentar passar aqui hoje para você são as simbologias. São os estigmas causados por simbologias que muitas vezes as pessoas, por desconhecerem, remetem aí a uma coisa ruim, a algo que não, na verdade não é verídico, não é verdade, não é o que realmente acontece. Caveira, no motoclubismo, no motociclismo em geral, mundial, não é uma coisa de clube para clube, é uma coisa a nível mundo, tá? É uma coisa que engloba todos os motociclistas ou motoqueiros, porque isso também não existe, tá, pessoal? Essa ideia de motoqueiro e motociclista são universos paralelos, nada disso. Eu tanto sou motoqueiro quanto sou motociclista. Ambos remetem a uma pessoa que curte andar de moto. O pessoal costuma separar, dizer que motoqueiro é o arruaceiro, é o bagunceiro, é o motoboy. Motoboy, cara, eu dou um salve aí para vocês porque vocês estão aí na correria diária, levando e trazendo produtos, trabalhando de forma honesta, enfim. Muita gente aí, ó, gosta de um hambúrguer em casa via delivery, mas não sabe que quem entrega é um irmão em cima de uma motocicleta. Então, essa ideia de que motoboy não é motociclista, isso aqui já é um dos mitos que eu quero
deixar por terra, quero tirar aí da cabeça de vocês. Motociclista e motoqueiro é a mesma coisa. Não existe distinção. Estamos cansados de tanta polarização, tanta separação, sabe? Tanta picuinha. A gente vive num país onde tudo se resume a separar, a dividir. Então, no motociclismo não existe isso. Todos os irmãos que montam em suas motocicletas, tanto para trabalho, lazer, para turismo, para qualquer que seja a finalidade, é um irmão motociclista, é um irmão motoqueiro e a gente está junto e somos iguais. Esse é o sentido da caveira no motociclismo. Algumas pessoas me perguntam por que tanta caveira nos anéis. Muita gente tem tatuagens de caveira, muita gente tem cordão com uma caveira pendurada, ou então tem um grafismo na motocicleta com uma caveira. Por que tanta caveira? Pelo amor de Deus! Eu quero já deixar claro aqui que eu faço parte, eu sou vice-diretor estadual Pernambuco de um motoclube cristão, do qual eu me orgulho muito de levar a palavra de Deus em cima de uma motocicleta. Então, o que eu vou dizer isso aqui contradiz, o que eu vou dizer agora contradiz o que muitas vezes eu escuto falar por aí a despeito do uso da caveira no motoclubismo. Caveira é satanista, esses caras são do demônio, esses caras são do mal, esses caras são maléficos. Cara, a caveira no motoclubismo, no motociclismo mundial, significa irmandade, significa igualdade. Ou seja, se eu te apresentar uma caveira agora, inclusive a caveira no motociclismo, ela não tem olhos, ela não tem lábios, ela não tem nada. Ela é a caveira crua. Se eu te apresentar uma caveira, você não saberia dizer se ela é de uma pessoa magra, gorda, homossexual, heterossexual, preta, branca, pardo, índio. Você não sabe se seria rico, se seria pobre. Você não conseguiria identificar de onde essa caveira teria vindo, de qual tipo de pessoa, raça, credo essa caveira veio. A caveira significa a igualdade entre nós, entre os irmãos. Somos todos iguais debaixo da pele. A caveira é a mesma. Então, desmistificando aí para todo mundo, caveira, igualdade. Somos todos iguais. Beleza? Entendido? Aí vem uma outra questão, a Cruz de Malta. O que significa a Cruz de Malta no motociclismo, no motoclubismo mundial? Existem algumas versões, algumas variações de... algumas pessoas dizem que remetem às cruzadas cristãs, da época ainda dos cavaleiros de São João, significa a cruz de 8 pontas, que são um formato de 4 mãos entrelaçadas em sua base. Significa algo que remete à ilha de Malta, exatamente pelas cruzadas dos guerreiros de São João, que que foram até a ilha de Malta, onde houve o conflito, enfim. E existe uma versão que na verdade, que chama não de Cruz de Malta, mas Cruz de Ferro, que aí sim remete à Primeira Guerra Mundial, onde os pilotos de caças e bombardeiros americanos, quando derrubavam um avião da Alemanha, um avião alemão, eles, quando aterrissavam, a primeira coisa que fazia era pintar na lateral do seu caça, uma cruz de ferro que remetia cada cruz daquela a quantos aviões dos inimigos eles haviam abatidos. E aí, acabando a Primeira Guerra Mundial, e aí foi inclusive onde começou a nascer alguns clubes de motociclistas,
essas pessoas, esses irmãos, esses aviadores de guerra se juntavam, ou seja, eram agremiações para beber, falar de aventuras, falar da guerra. Esses caras lá atrás, eles se juntavam, porque a única coisa que eles tinham em comum era a guerra. Então eles se juntavam para falar de guerra, das suas aventuras, de quantos aviões inimigos abatiam. E aí, como eles não podiam andar com seus aviões, onde haviam ali as cruzes pintadas na lateral dos aviões, eles começaram a ostentar essas cruzes em seus coletes, passaram a usar coletes, e nesses coletes eles usavam insígnias militares e usavam as cruzes de Malta para dizer tipo assim, olha, eu sou ex-combatente, eu sou durão, eu abati vários aviões inimigos. E aí foi onde começaram a surgir os primeiros motoclubes, cada um com seus brasões, suas cores, como costumamos chamar. E a partir daí, essas agremiações, esses grupos de irmãos ex-combatentes começaram a querer esse espírito de liberdade em cima de duas rodas, e aí começaram a se juntar, a se unir, formar clubes, e aí sim começaram a surgir os motoclubes, e cada um com suas denominações, cada um com suas características próprias, mas em comum o que todos tinham era o espírito de irmandade. E eu costumo dizer, assim, pelo menos eu acredito, eu tenho para mim que a cruz de Malta, ou seja, a cruz de 8 pontas, ela remete à irmandade, ela remete a uma história em que, independente da sua conotação, independente de qual versão dessa você acredite, sempre existe uma condição de irmandade. Sejam nas cruzadas dos guerreiros, lá dos cavaleiros de São João, sejam nos conflitos da Ilha de Malta, seja na aviação da Primeira Guerra Mundial, enfim, tudo remete à irmandade. Por quê? Porque eram pessoas que viviam juntas ou guerreavam juntas, davam uns as vidas deles pelas vidas dos seus irmãos, dos outros, ou seja, eram uns pelos outros, literalmente. Então eu gosto de pensar que a cruz de Malta, apesar de tantas discordâncias, tantas versões, ela remete exclusivamente à irmandade. Então, pessoal, nós temos aí caveira, que remete à igualdade, e a cruz de Malta, que no meu ponto de vista remete aí à irmandade, porque independente da história lá atrás, no início, ela sempre faz alusão a grupos de pessoas em prol de uma mesma causa. Ou seja, pessoas que se respeitavam, pessoas que duelavam, guerreavam juntos, estavam sempre unidos, sempre uns pelos outros. E no motociclismo, no motoclubismo mundial, tem muito disso. Nós somos uns pelos outros, independente de qual for a sua motocicleta, qual marca, modelo, tamanho. Motociclista ou motoqueiro, tanto faz, não faz distinção de tipo, marca, tamanho, modelo, cor de motocicleta. Motociclista ou motoqueiro, somos todos nós que curtimos nossas motocicletas, curtimos o vento no rosto e o espírito de liberdade em comum entre todos nós. Então, vamos acabar com esse negócio e começar no meio da gente, no meio dos motociclistas e motoclubistas, causar separações, causar distinções, que eu vejo lamentavelmente aí algumas pessoas, alguns grupos que fazem, não, aqui só entra se for assim, aqui só entra se for assado. Pessoal, o que é isso? Somos iguais, cara. Cadê a caveira entre nós? Somos irmãos, somos iguais e ninguém vai mudar isso. Da moto 50 cilindradas a 3.000 cilindradas que seja, nós somos irmãos. O verdadeiro motociclista é irmão um do outro e não faz distinção. Então, pessoal,
Se você vê um motociclista de colete na estrada, não tenha medo não. Esse cara tá mais para lhe ajudar, contribuir com você, do que para lhe causar medo. E aí uma outra coisa que eu vou lhe falar é sobre o uso do preto no motociclismo, no motoclubismo em geral. Por que que esses caras só andam de preto? É uma questão bem óbvia, existe um critério muito simples de se avaliar. O preto, para a gente que está exposto, você está dentro de um carro, de um veículo, o carro está todo fechado, tem um para-brisa, tem portas, você está ali cercado por uma fuselagem de metal, madeira e carpete, que lhe protege de intempéries, que lhe protege de poeira, de chuva, de sol, de sereno, enfim. Para o irmão que está em cima de uma motocicleta, ele está exposto a todas as variações do tempo e inclusive exposto a poeira, água, lama, chuva. Inclusive eu vou fazer um apelo aqui aos meus irmãos motoristas, irmãos de veículos. Quando vocês forem passar por qualquer motociclista, qualquer motoqueiro, por favor, reduzam a velocidade em poças de água, de lama, porque esse spray do veículo de vocês, muitas vezes causa durante alguns segundos uma cegueira total, uma invisibilidade total do percurso que nós estamos fluindo. Quando vocês jogam esse spray de água nos motoqueiros, nos motociclistas, isso vai para o capacete e a gente fica sem enxergar nada por alguns segundos. Isso pode causar um acidente e pode chegar a ceifar a vida de alguém. Então pense melhor quando você vê um motoqueiro na estrada e tiver uma poça d'água, reduz, cara, reduz. Porque ali você pode estar evitando um acidente e muitas vezes evitando que um pai de família volte para casa lesionado ou até nem volte para casa. Esse é um apelo que eu faço a você que viaja, que roda dentro do seu carro, na segurança e no conforto do seu carro. Então, por favor, eu peço a você que tenha um pouco mais de respeito por quem está em cima de duas rodas. Então, valeu. Então, como eu estava falando, o preto, obviamente, é para camuflar temporariamente, é evidente, a sujeira do mundo externo. Então, se você viajar numa motocicleta de roupa branca, de roupa clara que seja, você vai chegar no seu destino muito, muito sujo. Na verdade, você vai evidenciar a sujeira, né? Sujo você vai estar, independente da cor da roupa que você use. Mas você vai evidenciar a sujeira. E o preto, ele esconde, ele camufla melhor essa sujeira. Então, mesmo que você chegue no espaço, não causa aquele impacto. Pô, o cara tá imundo, velho. Então, você pode até estar sujo, com suor, com sujeira da estrada, mas isso não é tão evidente. E aí até que você vá fazer tomar um banho, fazer toda a sua asepsia, trocar de roupa, você conseguiu não causar tanta comoção negativa nos espaços públicos. Então o preto nada mais é do que isso, não tem nada de satanismo, nada de coisa do mal, absolutamente nada. Nós usamos pretos exatamente por isso. Então, se você vê um cara de preto na rua, vestido com seu colete, que para nós carinhosamente nós chamamos de segunda pele, cara, dá um legal, um joinha. Você vê que muitas vezes as crianças acenam de dentro de carros ou mesmo das calçadas, nas ruas, porque essa sensação de liberdade ela é muito bacana. E quem não quer curtir a liberdade? Liberdade literalmente falando. Então, dá um joinha, eu tenho certeza que o irmão que está em cima da motocicleta, ele vai acenar também, vai cumprimentar, e nós não somos nenhum membro do mal ou satanista, não. Somos pessoas que curtimos andar de motocicleta, curtimos viajar em cima de duas rodas. Apenas isso. Como cada pessoa no mundo tem seu hobby, tem seus gostos, e eu respeito todos, nós fazemos uso de nossas motocicletas
para trabalho, para esporte, para lazer, enfim, para turismo. Nós curtimos andar de motos, mas isso não nos torna pessoas ruins, não nos torna as pessoas perversas. Aí alguém vai dizer, mas eu conheci fulano, conheci uma pessoa, eu vi um cara que usava esses negócios aí, andava de preto, usava caveira, tudinho, agredindo alguém. Sim, pessoal, existe. Imagine num universo onde somos milhares de motociclistas, milhares de motoclubistas espalhados pelo mundo inteiro. Você acha que não vai ter gente ruim? Vai ter gente ruim, vai ter gente boa, mas te falo sem medo de errar. Infinitamente esse percentual é maior de pessoas boas. Até porque a base do motoclubismo mundial são ações sociais. Para você que não conhece, para você que não conhece de perto uma pessoa que faz parte de motoclube, os motoclubes no Brasil e no mundo são responsáveis pela maior fatia de ações sociais. Todo motoclube e motogrupo faz ações sociais, tem uma agenda social, tem uma diretoria social que tem uma agenda social para o ano inteiro. Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, campanha do agasalho, Natal sem fome. Isso fora os momentos pontuais de catástrofes. Então, geralmente em catástrofe, uma cheia, um terremoto, uma avalanche, um deslizamento, fora as agendas que já existem de cada motoclube de eventos sociais, nesses pontos extras, ou seja, nessas situações de calamidades, todos os motoclubes se unem em prol dessas causas para arrecadar alimentos, água mineral, colchões, vestimentas, enfim, para essas pessoas que tiveram aí a perda de seu lar, a perda do seu móvel e imóvel, muitas vezes até de entes queridos. Então, nós motoclubistas e motociclistas em geral, nós contribuímos muito em eventos sociais. Então, não tenham medo de nós. A gente participa de campanhas para o governo do estado, campanhas do Detran. A gente geralmente cumpre todas as leis e regras de trânsito. Aí vocês vão dizer, mas eu vi uma vez. Você viu sim, não é mentira não. Você viu alguém fazendo uso de colete e fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque está na natureza dele fazer coisas erradas. Mas eu tenho certeza que o diretor, o presidente do clube dele, ao tomar conhecimento, o leva a uma punição imediata. Porque quem ostenta a segunda pele segue regras, segue um estatuto, um regimento interno. Nós somos organizados. Nós seguimos verticalmente organizados. Nós temos hierarquia, nós temos departamentos administrativo, financeiro, logística, social. No caso da gente que é um clube cristão, nós temos os missionários de estrada. Então assim, nós temos toda uma hierarquia e um organograma de irmãos que fazem o clube funcionar de forma sustentável. Até porque clubes de motociclistas não é um clube, não é uma empresa. Mas nós temos custos, nós temos sede, nós temos em nossas sedes água, luz, energia, alimentos, água mineral, enfim. Quando fazemos eventos, nós contratamos profissionais de diversas áreas para atuar dentro dos eventos, isso gera um custo. E esse custo, ele é absorvido e repassado para todos os membros de forma igualitária, Ninguém paga mais que ninguém, quem não pode não paga. Então, quem tem sede sabe que tem custo fixo. Cada irmão doa para o clube no rateio, e existe um portal da transparência em todo o clube. Então, todo clube tem o somatório de custos fixos, onde é
rateado, distribuído uniformemente entre os irmãos que podem fazer o pagamento, e aí sim todo mundo usufrui de todos os benefícios de um clube de motociclistas ou motoqueiros de forma igual, sem nenhuma distinção, e é um apoiando o outro, um cobrindo o outro, sem nenhum problema. O irmão que não pode pagar porque está desempregado, ele não vai sair do nosso clube. E eu tenho certeza que isso aí acontece em quase todos os clubes, ou todos os clubes. Ninguém vai colocar um irmão para fora porque não está podendo pagar, está passando por um momento de dificuldade. Porque isso é comum a todos, isso é temporário, mas pode acontecer com qualquer irmão. Então nós sustentamos, nós ajudamos, inclusive nós fazemos campanhas para os irmãos, tanto para os nossos quanto para os irmãos de outros clubes. Porque, somos caveira, somos todos iguais. E não tem vaidade com motoqueiro, motociclista, motoclubista, não. Quando a gente precisa, a gente aciona mesmo o irmão do lado e diz: meu irmão, eu estou precisando, velho. Eu estou passando por um momento de dificuldade, de perrengue, e o irmão imediatamente já tenta ajudar da forma como ele pode, seja com uma palavra, seja com atenção, seja com dinheiro, seja com a cesta básica, enfim, não existe essa de, eu tô passando por isso, mas eu não vou falar, porque aí o cara vai saber que eu estou em dificuldade. Se não for para sermos iguais, sermos irmãos, não somos. Se não pudermos contar uns com os outros, que nem façamos parte disso. Então, da mesma forma que eu me sinto honrado em ajudar um irmão ou ajudar outras pessoas que nem são motociclistas, eu também, quando preciso, e todos nós temos que ter essa consciência, nós temos a obrigação de falar para o nosso clube, falar para os nossos irmãos: pessoal, eu estou ruim, eu estou mal. Que é para a ajuda chegar. Então, assim, não existe esse negócio de vaidade, de ego, de besteirada, não. Pessoal, vamos acabar com isso, cara. A gente está aqui uns pelos outros mesmo. A gente tem que ser e continuar sendo fortes. Porque a união de nós todos é que gera essa força bonita que é a irmandade do motociclismo. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Caveira significa igualdade. O preto é para ocultar aí um pouco da sujeira da estrada. A cruz de malta, a cruz de ferro, significa igualdade. E o que eu tenho para dizer para vocês é que esses caras de preto estão mais para ajudar vocês do que para fazer qualquer tipo de mal a vocês. Respeito, igualdade, lealdade e honra são os pilares do motociclismo, do motoclubismo mundial. Então, se você procurar aí dentro da sociedade pessoas, independente de suas profissões, de onde elas trabalhem, do que elas fazem, que tenham como preceito na sua natureza, no seu dia a dia, pilares como honra, igualdade, liberdade, irmandade e respeito, você tenha certeza que essas pessoas são seletas, são pessoas diferenciadas. Porque vivemos numa situação, numa época em que a cultura fútil e inútil prevalece, em que a distorção, a inversão dos valores prevalece, em que dizer que é bom e que faz o certo é ser o careta, é ser o errado, é o diferente. Então não sejamos diferentes por sermos maus, sejamos diferentes por sermos bons, por sermos íntegros, por sermos éticos, por sermos pessoas do bem, que tenham noções de civilidade, porque o Brasil e o mundo todo está precisando da sua atitude. E a sua atitude
vai reverberar entre gerações e gerações. Os seus filhos, os seus netos vão viver a história, o seu legado, a história que você deixou, o legado que você deixou. Se você joga um papel no chão porque não tem ninguém olhando, quem vai viver na imundície lá na frente é o seu filho, é o seu neto. Porque você não teve a capacidade de botar o papelzinho no bolso e até encontrar um lixeiro. Porque ética é aquilo que se faz no escuro, sem plateia. Você não precisa ter ninguém aplaudindo você porque você fez algo certo, algo ético, algo íntegro. É sua obrigação civil, moral, sua obrigação para deixar um mundo melhor para cada pessoa. Porque para o mundo ser melhor, depende da sua atitude hoje. Pense nisso. Então, eu queria terminar aqui agradecendo a Deus pela oportunidade de estar falando aqui a vocês. Pedir que vocês ajudem o canal, curte e compartilhe esse vídeo com todos os seus irmãos motociclistas, motoqueiros, motoclubistas, motogrupistas, motocasal, motoministério, motoviajantes, enfim, caveira, somos iguais. E queria orar a Deus pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo e pedir ao nosso Pai, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que abençoe a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Espírito Santo de Deus possa entrar no lar, na vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, levando prosperidade, levando paz, levando amor, levando fartura, levando emprego, levando tudo que você realmente necessita. E que acima de tudo, busque a Deus. Porque quando você coloca Deus no centro da sua vida, tudo, absolutamente tudo mais será acrescentado à sua vida. Você só tem a ganhar. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a paz do Senhor Jesus adentre o lar de vocês e torne cada vez mais a comunhão entre você e a sua família, os seus amigos, dentro da sociedade maior. Que você possa ser exemplo na vida de outras pessoas. E você só vai ser exemplo na vida de outras pessoas quando você estiver reto com Deus. Porque não existiu exemplo melhor nem maior no mundo, a não ser o amor de Cristo, que nos libertou do pecado para todo sempre. Amém. Valeu, meus irmãos. Deus abençoe a todos. E a gente se fala no próximo vídeo. Fui.